Super Soldados? Da Segunda Guerra. Então, tem uns documentos lá do MK Ultra lá que são preocupantes, né? Porque eles pegaram o pessoal do projeto Paperclip, levaram para os Estados Unidos e... Você imagina lá naqueles campos de concentração, sem regulamentação nenhuma, as pesquisas que os caras fizeram. Então, por exemplo, descobriram coisa pra o cara ficar com privação do sono e não morrer. Descobriram como você criar um cara com um transtorno de personalidade pra ele ser um espião que não sabe que é um espião, entendeu? Então, assim, entram essas maluquices todas, né? Pesquisa com LSD que eles estavam fazendo, né? Então, aí começa a sair umas coisas altamente conspiratórias. Até, inclusive, o nome do programa é Conspiracy Theory, né? Você lembra desse cara, Jesse Ventura? Lembro, claro. Jesse Ventura, pra quem é das antigas, o primeiro filme do Predador, ele era um dos soldados, que é um bigodão, que tomou um tiro do alienígena no peito e morreu no início logo. O Jesse Ventura, pô, ele diz que foi fuzileiro naval, foca, né, dos fuzileiros navais, né, Navy SEAL. Foi governador, acho que, sei lá, do Arkansas ou do Minnesota, algum lugar. E ele era lutador de Vale Tudo e foi ator de Hollywood. Então o cara tem uma experiência de vida curiosa, né? Meio militar, meio político, né? Celebridade, Hollywood. Então esse cara, no canal True TV, ele tem esse programa, que é como se fosse não um Mythbuster, porque ele não quer desbancar o mito, mas ele tenta comprovar as teorias. É o contrário, Entendi, né? é o contrário. É Mythmaker. Aí o que acontece? Ele fez um episódio sobre super soldados. Aí ele entrevistou um cara, que eu não sei o nome real, que o cara usa um pseudônimo, que é o tal do Duncan O'Finian. E o cara falou que ele o pai dele era da CIA, o pai entregou ele pra um projeto lá de super soldados, que era Projeto Talent. Tipo o Bourne, Operação Bourne. Não, ele diz que a história Bourne é a história dele, ele processou o estúdio. E perdeu. Perdeu. Ele fala que ele é o Bourne. Ele diz, né? Às vezes ele é só um esquizofrênico, né? Mas ele fala isso. E aí, o que ele diz? Ele diz que ele dividiram a personalidade dele, ele só descobriu isso quando ele tinha 30 anos, que ele bateu com o carro, aí o implante que ele tinha no cérebro quando fizeram a ressonância queimou o implante. Pior é que o cara chega com um monte de ressonância mostrando os implantes. Entendi. No ombro, na mão, na cabeça. Aí a história foi ficando mais curiosa, quando um coroa encontrou com ele e falou, e aí e tal, ele, pô, não te conheço, aí, pô, a gente lutou no Vietnã junto. Ele, que Vietnã? Nunca fui do exército. O cara, lógico, você foi. Cara. O nome desse cara era, esse cara faleceu, o coroa. O nome dele era Dave Corso. E aí, ele falou, poxa, se eu fui do exército, tem que ter algum documento. Ele conseguiu achar um documento dele sendo atendido no hospital lá do exército, que ele tinha tomado um tiro. Ele falou, o único documento que eu tenho é que eu fiz alguma coisa no exército. Então esse cara diz que ele tinha força descomunal. E nesse acidente de carro ele quebrou algumas vértebras. E segundo ele, aí não é mais o Jason Bourne, aí é o Doutor Estranho. Lembra que o Doutor Estranho ficou com a mão bichada lá, com o acidente? Sim, claro. Aí, lá ali que começa. Com a magia, ele voltou, né? Não, e na verdade o início do filme, Doutor Estranho, tem um cara jogando basquete e ele fala, pô, você não é um cara que tinha virado paraplégico? Como é que você tá jogando? Ele, então, aí tem um segredo aí. Minha coluna é de